Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Domingou, isso mesmo, um domingo nublado no Rio de Janeiro. Ontem choveu muito à noite, mas a previsão para hoje era um tempo fresquinho ali, né? Fresquinho nunca é, né? Rio de Janeiro sempre é calor, mas pelo menos sem sol. Teremos um clássico no Maracanã às 16 horas, Fluminense e Botafogo, né? Provavelmente ali com aquela temperatura mais agradável. Agora a temperatura mesmo subiu, né? Ontem de manhã no Lonier, graças, né, ao movimento da Fúria Jovem do Botafogo, que fez ali uma festa, né? Desde cedo, desde as 8 da manhã, já havia torcedores do Botafogo por lá, né? Para apoiar os jogadores que chegariam ao Lonier. Só que houve meio que ali um desencontro. O que aconteceu? A galera ficou, e ontem estava muito quente, estava, né, não só a torcida, né, os instrumentos da torcida, bandeiras, faixas, mas estava um mormaço no Rio, absurdo. A galera foi guerreira e ficou lá das 8 da manhã até depois do meio-dia, que quando realmente acabou o treino do Botafogo e os jogadores puderam ali interagir um pouco com a torcida, tá? Havia uma expectativa, isso é uma informação do canal Fogão do Meu Coração, que aliás fez uma transmissão de mais de 3 horas, né? Quem quiser conferir aqui no YouTube, tem essa transmissão. Infelizmente, acho que por conta do sinal, né? Não estava muito boa a internet, a qualidade da imagem não ficou tão boa, mas dá para ter noção do que foi ali o apoio da galera, né? Muito importante esse apoio. Então foi o seguinte, o próprio Fogão do Meu Coração trouxe essa informação de que a expectativa era que de repente os jogadores fossem em grupo ali, aparecer no portão do Lonier, saudar a torcida. Isso acabou não acontecendo, de certa forma frustrou o pessoal que estava lá, mas torcida do Botafogo, né? Somos brasileiros, não desistimos nunca. O que aconteceu? Os jogadores, no que foram, na medida que foram saindo do treino, né? O Vitor Sá foi o primeiro deles, né? A torcida foi saudando, né? Enfim, e até aconteceu um lance curioso, né? Que quando o Vitor Sá sai, né? O primeiro jogador do elenco ali saindo em torno do 12h30, tá? Teve um torcedor que tentou até abrir a porta do carro, porque acho que o Vitor Sá estava atrás, não era ele dirigindo, devia ser ali algum familiar ali com ele. E aí o próprio pessoal teve a turma do deixa disso, não, calma, peraí, né? Justo o Vitor Sá, que vocês devem lembrar, né? No começo do ano, no Carioca, teve aquela invasão ao Lonier, né? Uma situação totalmente diferente. Naquela ocasião, era uma parte da torcida que tentou ali cobrar os jogadores e o Vitor Sá estava em tratamento, né? Tomou um susto com aquilo lá, mas dessa vez foi completamente diferente. Logo o pessoal falou, pô, pessoal, vamos pegar leve, não precisa abrir a porta do carro do cara para saudar. Foi um movimento totalmente de apoio, não houve cobrança nenhuma, né? Só apoio ao Fogão. Claro que naturalmente aqueles pedidos de, pô, vamos ser campeões, né? Os jogadores que foram mais saudados, né? Que tiveram maior receptividade, digamos assim, foram justamente o Tiquinho, o Adrielson e também o Luiz Henrique. O Luiz Henrique que estava num carro vermelho, acho que era uma Porsche vermelha, enfim. Então foi um movimento muito bacana, de apoio, de incentivo. Nem todos os jogadores passaram por ali, acredito que alguns jogadores ainda ficaram no Lonier, enfim, fazendo alguma outra atividade, mas esses jogadores foram os principais, Tiquinho, Luiz Henrique e Adrielson. Será que Luiz Henrique será titular logo mais no Maracanã? Acho que essa é a grande dúvida na cabeça do torcedor, né? Se o Luiz Henrique vai jogar e aí vai deslocar o Vitor Sá para a direita, ou se teremos Júnior Santos, o Jacaré, recordista de dribles bem-sucedidos no Campeonato Brasileiro, atuando novamente pela direita. Pessoal, agora uma notícia sobre contratação. Eu sei que isso sempre mexe com o torcedor, né? Claro que estamos falando já de uma contratação para o ano que vem, né? Para agora fechou, né? Grupo fechado, como já disse o Mazuco há bastante tempo atrás, né? Quando o Botafogo trouxe o Diego Costa. Mas para o ano que vem voltou a ser especulado, voltou a ser ventilado o nome do lateral direito Marcos Rocha. Hoje no nosso grande rival, né? Palmeiras, tá? Hoje no Palmeiras, o Marcos Rocha, que é um lateral direito
que tem uma carreira muito sólida no brasileiro, né, no Campeonato Brasileiro. Ele teve, se não me engano, só uma oportunidade na carreira na seleção brasileira, nem chegou a atuar na época ainda do Mano Menezes, né, para aquele super clássico das Américas com a Argentina, né? O Marcos Rocha foi convocado naquela ocasião, mas acabou nem atuando com a amarelinha. Porém, nos clubes, né, especialmente no Atlético Mineiro, o Marcos Rocha fez uma carreira muito sólida, ficou por lá de 2008 a 2018 no Galo, né, conquistou Libertadores, né, conquistou o Brasileiro. Daqui a pouco eu passo para vocês aqui mais em detalhes. E depois no Palmeiras também, desde então não foi diferente, também pegou esse momento aí do Palmeiras super vencedor dos últimos anos. O detalhe em relação ao Marcos Rocha é que, primeiro, essa notícia não é novidade, né? A gente lembra que lá no início do ano esse nome já tinha sido sondado, já tinha sido falado, digamos assim, porém não confirmado pelo Botafogo, tá? O Botafogo não confirma nada em relação ao Marcos Rocha, porém, como eu disse, a Rádio Itatiaia falou que é um nome que interessa, e não só isso, que o Botafogo avança para contar com o jogador nas duas próximas temporadas, 2024 e 2025. O detalhe principal sobre o Marcos Rocha é a questão da idade, né? O Marcos Rocha tem 34 anos, fará 35 em dezembro, tá? Ou seja, digamos que isso tudo aconteça, ele estaria no final, né, do seu hipotético contrato com o Botafogo, já chegando aos 37 anos, que é uma idade, digamos, bem avançada, né? Então, recapitulando aqui rapidamente, como eu falei, o Marcos Rocha coleciona títulos, né? Coleciona títulos. Em 2013 ele ganha Libertadores pelo Atlético Mineiro. No ano seguinte ele ganha a Copa do Brasil lá no Galo. E no Palmeiras, então, esses títulos todos recentes, né? Libertadores, bicampeonato da Libertadores 2021, Copa do Brasil 2020, Brasileirão 2018 e 2022, né? Também conhecido como ano passado. Então o Marcos Rocha, um lateral realmente muito vencedor, porém a gente sempre fica naquela dúvida, porque não tem sido o perfil de contratação do Botafogo jogadores veteranos. Talvez aí eu possa dizer que uma exceção, claro, o próprio Diego Costa, que aliás fez aniversário ontem, fez 35 anos, o Diego Costa, que é de 7 de outubro de 88, né? Muitos sites aí divulgaram na época que ele veio para o Botafogo que ele tinha 32 anos. Não, o Diego Costa fez ontem 35, tá nesse rol aí de jogadores mais experientes. Então, assim, a vinda dele para o Botafogo, se isso se concretizar, tá? Não tem ainda nada certo, eu acho que seria mais como uma espécie assim de mentor, professor para os jogadores mais jovens, né? Mas enfim, de repente ele ainda tem aí lenha para queimar. Esse ano mesmo ele tem atuado muito, né, no Campeonato Brasileiro, no time do Abel Ferreira. O Botafogo que hoje tem para a posição os seguintes jogadores: de Plácido, né, que hoje deve retornar ao time, né, assim esperamos. O Matheus Ponte, que é um jogador muito jovem, ainda não teve oportunidade, né? O JP Galvão e o Rafael, que está nessa situação aí, né, em fase final, digamos, de recuperação de lesão. Eu acredito que o Rafael vai renovar com o Botafogo, vai continuar. Então, assim, teríamos... o de Plácido já é um jogador ali na casa dos 28 anos, né? O Rafael também é um jogador também que não é tão jovem. Teríamos, então, o Marcos Rocha como o tiozão da galera, né? E o JP Galvão e Matheus Ponte, os mais jovens, beleza? Então, comenta aí embaixo se você acha que seria uma boa trazer o Marcos Rocha ou se ele já está muito em final de carreira e, além de ser um jogador que, né, por todo o histórico dele, tem um salário alto, né? Considerado alto para os padrões gerais, né? Não que ele não mereça. Galera, seguinte... o Botafogo divulgou ontem, né, como é de praxe, os relacionados para hoje, né? Acho que até o Tietê que está ilustrando a lista de relacionados, o Tietê que vive, né, um bom momento, né? Dentro desse momento ruim do Botafogo no campeonato, o Tietê tem sido um dos jogadores que não caiu de produção, né? E basicamente nenhuma surpresa na lista de relacionados. Temos o retorno do Marçal, que cumpriu suspensão automática, né, devido àquela expulsão
lá na Arena Neoquímica. E temos o Diego Costa, aniversariante de ontem, como eu falei, fora, né? Já que ele tomou o terceiro amarelo diante do Goiás. Goiás que ontem tomou 6 gols. Aí a gente fica naquela, né? O Bahia fez 6 gols lá na Serrinha e a gente teve dificuldades, não conseguiu vencer o Goiás. Enfim, daqui a pouco a gente fala do jogo do Goiás, mas cada jogo tem uma história, né? Isso é um fato. Pessoal, ainda Bruno Lage, vamos pegar leve com o Bruno Lage, né? Não que ele mereça, mas enfim, pelo menos fora, né, ali da parte de dirigir o time, das invencionices dele, né? Parece que ele era um cara legal, um cara boa praça, e ele comprovou isso também. A notícia que nos chega é que, ao se despedir, né, dos jogadores essa semana, né, na própria terça-feira de manhã, o Lage deixou uma caixinha para massagistas, a equipe ali, né, de massagistas e seguranças do Botafogo. O Lage deixou a quantia de R$50 mil, então foi legal, foi uma atitude bacana aí do Lage, fortalecendo essa galera aí que nem sempre aparece, né, pouco aparece, né. Galera, eu falei aqui do treino no Lonier, né, ontem, e ali perto do Lonier, né, não mais do que 10 minutos do Lonier, acho que até menos, foi inaugurada a maior academia do Rio de Janeiro, tá? Chamada The Black Gym, isso mesmo. Que é naquele estilo de academia hoje em dia, né? Como tem a Ironberg lá em São Paulo, né? Que é um galpão enorme, só que a Black Gym realmente, eu fiquei impressionado, eu não fui na inauguração, mas vi vários vídeos, parece que 2.000 metros quadrados, gigantesca academia. E aí, o que isso tem a ver com o Botafogo, né? Além de ser perto do Lonier, a gente consegue até pensar de que o Botafogo poderia fazer algum tipo de parceria, né? Para o time profissional fica difícil, porque hoje em dia, né, tem muito assédio e coisa. Então, de repente, para a galera da base, seria uma opção, né? Já que fica difícil de você também pegar um horário, reservar um horário exclusivo para os jogadores, mas é um espaço muito bom, né? E dificilmente, né, qualquer outro clube de futebol tem uma academia assim tão grande, né, de musculação, 2.000 metros quadrados, um espaço realmente enorme, né? E com a facilidade de ser tão perto ali do Lonier, né? E quem sabe também do futuro CT do Botafogo, que também deve ser ali pela região ali de Vargem Pequena e Recreio, beleza? Então, uma informação aí legal, quem sabe o Botafogo faz alguma parceria, né? Fica aí uma sugestão do canal Botafogo Digital. Pessoal, a rodada começou ontem, né? No geral, não tinham jogos ali muito interessantes pra gente, né? Exceção feita ao jogo que foi lá no estádio do Corinthians. Vamos começar pelo primeiro jogo da tarde, que teve 10 gols, né? A chuva de gols. Eu vi agora de manhã os gols. Teve direito até um gol ali que quase que a transmissão não pegou, né? Antes do meio de campo, uma falta que o jogador do Bahia bateu, né? Se aproveitou ali. E o Klaus, que era o árbitro, né? Polêmico Klaus, acabou dando o gol. Enfim, não acompanhei o jogo, só vi os gols. 6-4 para o Bahia, para o tricolor baiano. É até difícil lembrar a marcha, né, do marcador, mas acho que o Bahia, esse gol antes do meio de campo foi o segundo gol. O Bahia fez logo 2-0, depois 2-1 para o Bahia, 3-1 para o Bahia. O Goiás ainda consegue empatar 3-3 no finzinho do primeiro tempo, quer dizer, o primeiro tempo já terminou 3-3. Aí o dono da casa, o Goiás, consegue virar a partida para 4-3, acho que é isso. Me corrijo se eu estiver errado. Vira para 4-3 e depois o Bahia faz 3 gols e vence por 6-4. É isso? 6-4. Até me perdi aqui. Como diria Léo Batista nos gols do Fantástico, não perca a conta. Quem é das antigas lembra do Léo falando isso sobre os jogos aí com muitos gols. Recordando, né, que esse mesmo confronto Goiás e Bahia, no primeiro turno, Bahia e Goiás, lá na Fonte Nova, foi um magrinho 1-1, né? Acho que eles acumularam muitos gols para a partida de ontem e com esse resultado o Bahia sai da zona de rebaixamento
E quem também por hora está fora da zona é o Vasco, que empatou em São Januário com o São Paulo. 0 a 0, um jogo movimentado até. São Paulo perdeu um pênalti no final do primeiro tempo, Vasco meteu bola na trave no segundo tempo, acabou que ficou, acho que de bom tamanho, o 0 a 0 em São Januário. E aí sim a partida que nos interessava mais é Corinthians e Flamengo na Neoquímica. Perdão. E o Flamengo fez 1 a 0 com o Gerson no segundo tempo e o Corinthians empatou num pênalti. Com isso o Flamengo ficou nos 44 pontos. É interessante porque o Flamengo ficou a 8 pontos do Botafogo, que ainda joga hoje, naturalmente. E se ele tivesse ganho, poderia ter ficado apenas 6 da gente, inclusive pulado, né, momentaneamente para a segunda colocação. Isso não aconteceu. Então, um ótimo início de rodada para a gente, né? Ótimo. Eu falei aqui ontem, galera, que o Botafogo tem que olhar só para ele, pensar nele. Claro, esse é o pensamento, mas não impede da gente dar aquela secadinha básica, né, nos adversários, porque nos ajuda, claro. Essa rodada aqui é até considerado, né, entre aspas, difícil para o Botafogo, pega o Fluminense super motivado, mas pode acabar sendo uma rodada muito positiva para o Fogão. Vou analisar agora, tá, os jogos de hoje, e vocês vão ver que eu tô certo aí nisso, caso o Botafogo, claro, faça a sua parte no Maraca, beleza? Então, além do jogo, né, Fluminense, que tem 41 pontos, contra a gente, que temos 52 pontos e 16 vitórias, os outros jogos são Palmeiras e Santos, tá? Só que lá na Arena Barueri, tá? Palmeiras manda o jogo, não vai poder ser no Allianz Parque, então vai ser na Arena Barueri, o clássico paulista, tá? O Santos aí se recuperando, venceu o Vasco na última rodada, o Palmeiras que tem 44 pontos e 12 vitórias, tá? 4 vitórias a menos que a gente. Indo para o Rio Grande do Sul, Beira-Rio, Internacional naquela depressão, né, pós-eliminação da Libertadores, não vai nem ter tempo muito de entrar em depressão, porque já pega logo o seu arquirrival, o Grêmio, Grenal, lá no Beira-Rio, o Grêmio que também tem os mesmos 44 pontos do Palmeiras, porém uma vitória a mais, tem 13, tá? Então, pelo menos um empatezinho aí no Grenal já vai estar de bom tamanho. Vamos torcer. Torcer para uma vitória do Santos contra o Palmeiras é mais difícil. Então, um empatezinho, Palmeiras e Santos está ótimo. Um empatezinho, Inter e Grêmio também está ótimo. Quem está muito bem nesse segundo turno é o time do Felipão, o Atlético Mineiro. Faz ótima campanha, tanto é que já chegou a 40 pontos, já está ali no pelotão de cima, né? E enfrenta o Curitiba, que está aí numa fase muito ruim, apesar de vir de vitória contra o seu arqui-inimigo, o Atlético Paranaense. Esse jogo na Arena MRV já é no horário das 18h30, tá? Então tem os 3 clássicos estaduais às 16 horas, Flu, Botafogo, Palmeiras, Santos, Inter e Grêmio, tá? E aí 18h30 tem Galo e Coxa. Também às 18h30, um jogo muito difícil para o Bragantino, ainda bem que é o nosso principal perseguidor, né, do momento. O Bragantino, que tem 45 pontos e 12 vitórias, enfrenta o Atlético Paranaense, 40 pontos, tá? Os dois Atléticos têm 40 pontos, lá na Liga Arena, ex-Arena da Baixada. Um jogo sempre muito complicado. Eu também não aposto que o Bragantino vai conseguir vencer. Também vou jogar aí pelo menos um empatezinho. Vitória do Atlético Paranaense seria ainda melhor, tá? E os 2 últimos jogos, para fechar a rodada, que não tem nada a ver com a gente. Fortaleza recebe no Castelão o América Mineiro. Fortaleza também com o estado anímico lá em cima, né, com a classificação para a final da Sul-Americana, quando vai enfrentar a LDU. E o último jogo da rodada, na verdade, não é hoje, é só semana que vem. Não me perguntem por quê, eu não sei, que é Cuiabá recebendo o Cruzeiro só no próximo sábado, às 21 horas, tá? Então vai ficar aquela rodada ali meio capenga, com essas equipes com um jogo a menos, Cuiabá e Cruzeiro. Pessoal, para a gente fechar aqui o vídeo, jogo de hoje, o Botafogo tem uma turma grande de jogadores pendurados, tá? Alguns titulares, outros reserva. Então vamos lá, Adrielson, Felipe Sampaio, Hugo, Tietê, Vitor Sá, Segovinha e Janderson. Janderson que, quem sabe aí agora com o Lúcio Flávio terá mais chances na equipe titular, né? Tanto ele como o Carlos Alberto tiveram ali um bom momento, né, no meio do campeonato, mas acabaram ficando escanteados. Maracanã que deve receber um bom público, ali em torno talvez de 50 mil torcedores,
O Botafogo esgotou a sua cota de 4 mil ingressos, né? Lembrando que não haverá setor com torcida mista, tá? Então, os ingressos para o torcedor alvinegro já acabaram faz tempo, né? Acabaram em 15 minutos, né? Então, para a maioria do torcedor, né, dos torcedores alvinegros, a Rede Globo vai transmitir para grande parte do Brasil, vários estados do Brasil, confira aí na sua região o jogo, tá? Com transmissão do Gustavo Villani e comentários do Júnior e do Roger Flores, beleza? A arbitragem do Leandro Voaden, né, da Federação do Rio Grande do Sul, e o VAR do Rodrigo Guarizo, de São Paulo. Isso mesmo. Galera, a escalação é aquela que está todo mundo acostumado, né? Lucas Perdi, Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, né? Volta do Marçal. Marlon Freitas, Tietê e Eduardo no meio. E aí o ataque é que tem as dúvidas, né? Tiquinho, obviamente, volta à equipe, não tem como ser diferente. E aí a gente não sabe Júnior Santos ou Luiz Henrique e mais o Vitor Sá. Beleza? Galera, vai dar 21 minutos. Eu tô devendo a vocês... de repente eu solto hoje esse vídeo, tá? Já tá pronto, aquele vídeo que eu comentei aqui, quem acompanha o canal sabe, da minha viagem à Paraíba, né? Tropa da Paraíba do Fogão. Eu visitei lá a galera da torcida Patos é Fogo, é isso mesmo, uma sede ali, que a galera lá da Paraíba se reúne, né? Na cidade de Patos. Vou ver se eu consigo soltar de repente hoje, então fique atento, se você não é inscrito, se inscreva, e se você já é inscrito, vê se tá o sininho, né, para ser avisado aí do conteúdo, tá? Eu tava esperando aí nos últimos 4 jogos soltar depois de uma vitória do Botafogo, isso não aconteceu, mas vai acontecer hoje, então eu já tô me antecipando, vou ver se eu consigo soltar hoje esse vídeo, lá eu conversando com o pessoal de Patos na Paraíba, né? O lugar aí que tem nos embalado nessa campanha de 2023, né, que a gente tem o maior carinho, beleza? Foi um mês atrás, isso foi no feriado do dia 7, ontem já fez um mês que eu fui para lá, então tá mais do que na hora de soltar. Quem sabe traz aí a Paraíba, que tá trazendo tão boas energias pro Fogão, né? Tropa da Paraíba traga também agora nessa nossa retomada, logo mais contra o Fluminense no Maracanã. Temos condições de vencer, um jogo difícil, mas o Fluminense já mostrou, até no confronto com o Internacional, que não é uma equipe perfeita, né? Deixa espaços, enfim, porém muito perigosa. John Kennedy, especialmente o Cano, sempre jogadores que teremos que ficar atentos o tempo todo. O Fogão, que se vencer hoje, vai conseguir algo que ele não consegue, se não me engano, desde 62, que é vencer todos os confrontos com o tricolor das Laranjeiras no ano. Então, vamos ficar ligados nisso. E para fechar, o equilíbrio desse confronto no Brasileirão se resume ao seguinte: 57 jogos na história do Brasileirão, com 19 vitórias do Botafogo, 19 vitórias do Fluminense e 19 empates. Hoje vamos conquistar a 20ª vitória, eu acredito. Já deixa aquele like, dá aquela moral e obrigado de coração aí, galera, por estarem prestigiando tanto o canal Botafogo Digital. Vou preparar, tá? Fiquem atentos para soltar esse vídeo lá da Paraíba hoje durante o dia, beleza? Tamo junto, valeu, seremos!